Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 31ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento de número 27 de 2016. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador desta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas e de acordo com o artigo 19, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Piraí, requer, através da mesa diretora, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Luiz Antônio da Silva Neves, solicitando que seja enviado a este legislativo o número de funcionários da Prefeitura Municipal de Piraí, especificamente nos meses agosto e setembro, desde o ano 2013 até a presente data. Solicitamos ainda que o número de funcionários sejam divididos por ano e assim especificados: número de funcionários efetivos, número de funcionários contratados em cargo de confiança, comissionado ou temporário, número de funcionários terceirizados, número de funcionários concursados no ano em questão, número de secretários ou cargo a nível de secretário no ano em questão, número de licenças médicas, aposentadorias e exonerações, número total de funcionários da Prefeitura no último dia do ano de cada período solicitado. Este documento visa esclarecer aos colegas vereadores que sempre levantam esta questão e, principalmente, mostrar a seriedade deste poder à nossa população, pois o momento político e socioeconômico do nosso país exige total transparência dos seus representantes. Sala das Sessões, 24 de maio de 2016, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Ofício sem número. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade do auditório da Câmara Municipal de Piraí com equipamento de sonorização, áudio e vídeo para o dia 23 de julho de 2016, no horário das 9 às 17 horas, para a realização da convenção do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Aproveito para renovar protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Adriano dos Santos Prudêncio, presidente do PDT Piraí. Ofício sem número. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade do auditório da Câmara Municipal de Piraí para o dia 26 de maio de 2016, no horário das 15 horas, para a realização de reunião, visando planejamento partidário. Aproveito para renovar protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Adriano dos Santos Prudêncio, presidente do PDT Piraí. E, para finalizar, presidente, um convite da Secretaria Municipal de Educação. Tenho o prazer de convidar para a apresentação das escolas municipais no dia 4 de junho, das 9 às 11 horas da manhã, na Praça da Preguiça, com a temática Meio Ambiente. É isso, presidente. Senhor presidente, eu queria justificar a ausência do vereador Darley, que hoje não pôde comparecer por estar na comunidade dele lá em reuniões. Justificado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente.
nosso vice-presidente, o secretário, demais vereadores, vossas excelências e público presente. Eu gostaria de chamar a atenção, importantíssimo aí o convite da nossa secretária de Educação, no sentido do chamado aí para a gente falar sobre o meio ambiente. Hoje, o meio ambiente, tudo que se vai fazer, seja obra de qualquer impacto que a gente observe, seja de instalação de uma indústria, de uma estrada, e qualquer obra que se vai fazer, a primeira coisa que se faz é pedir a licença ambiental. Então, hoje já gerou uma cultura dentro da administração pública, a parte da gente ter sempre a preocupação com a parte ambiental. Dia 5 de junho vai ser comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente hoje tem que ter uma preocupação muito grande com os recursos naturais. Hoje, grande parte dos países tem um problema seríssimo com destinação dos resíduos sólidos. A gente tem hoje, no Brasil, ainda uma cultura muito pouco ainda de fazer os centros de reciclagem. A gente precisa, inclusive, Piraí já começar a planejar isso para o futuro, que aterro sanitário já é uma coisa superada, a gente vai ter que trabalhar, inclusive, com a parte de uma cultura dentro das escolas, para que as crianças comecem a ajudar até os próprios pais e pegar aquela cultura de a gente acompanhar no dia a dia o que a gente pode estar reciclando. Nos países desenvolvidos, a gente vê muito a política reversa. É a empresa que produz, tem que dar destinação. Então, isso no Brasil, infelizmente, com os grupos que formam bancadas lá no Congresso, começam a defender direito dessas empresas, como a gente vê a Ambev aí, que produz uma quantidade gigantesca de descartáveis, a própria Coca-Cola, e a gente não vê eles dando incentivo para que a gente possa estar ajudando naqueles descartáveis, principalmente nas embalagens de refrigerantes, sucos. É uma quantidade muito grande de Tetra Pak, de plástico jogados aí nos nossos rios, nas lagoas. A gente vê na própria Baía de Guanabara, para poder fazer hoje umas competição que vai ter agora na Olimpíada, a dificuldade que é da quantidade de lixo que vai desaguar na Baía de Guanabara. Então, acho importante o convite feito pela Sandra, no sentido de trazer a população para estar participando do conhecimento do dia a dia, do que a gente tem que preservar, principalmente das nossas nascentes, das nossas matas nativas, os recursos naturais que a gente tem hoje aí, de usar o mínimo possível de agrotóxico aí na produção de alimentos. A gente tem que trabalhar em cima de produtos que agridam o mínimo possível a sustentabilidade do planeta. Hoje a gente vê que até em algumas cidades, a gente vê lá em São Paulo, o grande problema do ar que se respira, em alguns dias de mudança climática, fica praticamente insuportável a poluição que se tem ali naquela cidade de São Paulo. E isso aconteceu na China, quando se fizeram as Olimpíadas lá na China. Algumas indústrias tiveram que ser desligadas para que os atletas pudessem estar competindo lá, ali no entorno da cidade de Pequim. Isso é uma das coisas que a gente tem observado, que o país, o mundo, busca evoluções. Nós vivemos hoje no país aquele negócio que chamam o presidencialismo de coalizão. Agora entrou o Temer, a gente torce para que dê certo. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, vi que a Dilma fez uma série de coisas que não estavam de acordo com a cartilha da administração e acabou sendo tirada. Eu acho que isso aí cabe depois ao Supremo estar julgando lá se aquilo foi correto ou não, porque tem aí agora a gravação do Jucá, e tem outras conversas a ser divulgadas, que é do Sérgio Machado com o Sarney, e depois tem do Sérgio Machado com o Renan, presidente do Senado. Provavelmente isso aí, eu não sei o que vai dar se tivesse que usar. A medida certa que usaram com o Delcídio tinha que caçar também o Renan, o Jucá, porque ele ajudou a fazer um complô lá, dizendo que ia dar uma paralisada na investigação da Lava Jato. Então, se for usar o mesmo critério que se usou com o Delcídio, tinha que prendê-lo e caçar o mandato dele. Ele não tem nem que estar dentro do Senado mais. Aquele homem tem que ser extirpado. E depois ver essas outras gravações que o cara fez, o Machado fez. O Machado nada mais era do que um cara colocado pelo Sarney, pelo Renan Calheiros e pelo Jucá, nomeado lá dentro da Transpetro. Ele representava todo aquele esquema ali. E denunciou outros mais do PSDB, botou o nome de uma série de pessoas lá envolvidas, Gereissati, Aécio Neves. E aí vamos ver se o Supremo vai ter competência realmente para poder
botar a investigação para andar, para ver realmente isso tudo a limpo. Às vezes, no Brasil, a gente costuma dizer, essas crises, esses grandes escândalos que acontecem, vêm ajudar a depurar. A gente viu que, para poder fazer um não financiamento de empresas para as campanhas, foi preciso o Supremo entrar lá para poder botar um parâmetro, senão não tinha. Que se fosse depender das bancadas que tem lá em Brasília, jamais a gente ia ver empresas não participando de financiamento das campanhas eleitorais. É o que a gente sempre viu nesse país. E agora, na hora que ele monta o ministério, teve que atender a todo mundo. PP, PSDB, o próprio PMDB, PV, ele fez uma salada ali e botou um monte de ministros, inclusive, alguns todos envolvidos já com a Operação Lava Jato, e ele começou muito mal. Tenha visto agora a gravação que apareceu aí do ministro, que era o braço direito dele, o escândalo que está sendo, e vamos ver realmente o que vai resultar as denúncias que foram feitas aí dentro desse jornal Folha de São Paulo, e agora via as investigações. Além disso, a gente tem observado que o mundo caminha por transformações. As redes sociais, acho que vai ser importante agora na parte das eleições que vamos viver agora em outubro, dia 2 de outubro. A gente viu, por exemplo, países que, hoje no Brasil, a gente observa que as redes sociais é importantíssimo, esses sistemas de comunicação hoje, que às vezes a gente vê, em alguns casos, essas denúncias, que ora faz o grampo telefônico, ora faz até uma investigação, que essas gravações, às vezes, nem sempre são legais, mas sempre está fazendo essas gravações. Ajuda, botar quadrilhas na cadeia, o serviço de inteligência, às vezes, das polícias, quando trabalha certinho, ajuda muito. Então, as redes sociais, que interligou o mundo, seja lá com a Arábia, com o Estado Islâmico, com todo mundo, ajuda, tem o seu lado positivo. O Brasil precisa ter uma reforma política urgente, seja lá no financiamento de campanha, seja nesse negócio da reeleição, tem que fazer eleições gerais, todas elas, se pudesse fazer agora, eu sou favorável que se tivesse uma eleição agora, com uma constituinte, inclusive. A gente tem que fazer uma reformulação com uma constituinte independente. Então, no meu ponto de vista, tem que ter eleições casadas, as eleições têm que ser todas elas juntas, para trazer menos ônus para a população brasileira. Se fazia uma eleição de começasse de presidente até vereador, seria importante unificar esses mandatos de senador. Por que o senador tem que ficar lá 8 anos? Qual a razão que tem que explicar que senador, o mandato dele é 8 anos? Não tem razão nenhuma de ter a eleição de 8 anos para senador. Para mim, tem que ser 4 igual aos outros. O que eles têm de melhor? O que eles têm de diferente? Isso são coisas que a gente fica observando, e a salada de partidos que a gente observa, alguns como legenda de aluguel. O que a gente observa, por exemplo, que não existe tantas ideologias para a gente ter 35 partidos legalizados hoje em Brasília. Isso tudo a gente precisa de uma reforma séria, eleições gerais, que vai, inclusive, baratear as eleições. Eu acho importantíssimo que a gente possa, amanhã ou depois, ter uma eleição aí que todo mundo comece de cima e embaixo. Se quiser, pode verticalizar. Os partidos que coligarem no município têm que coligar no Estado ou coligar também na União, na hora dos apoios. A gente vê as eleições, por exemplo, não é um exemplo tão claro, mas os americanos, democratas e republicanos, está lá hoje brigando a Hillary Clinton com o Donald Trump, que é o grande capitalista. É o cara que até se banca até na campanha dele lá. Mas são duas ideologias. Aqui no Brasil nós temos essa salada de partidos que, infelizmente, traz esses resultados depois na hora de fazer os ministérios, na hora de entregar uma série de estatais, esse verdadeiro absurdo que a gente tem observado. Então eu vejo o Brasil caminhando para algumas reformas importantes, sem sombra de dúvida, esse negócio do não financiamento das campanhas vai dar um certo equilíbrio nessas eleições agora para as próximas agora de outubro. E sem sombra de dúvida que a gente vê que em Brasília, tudo que está acontecendo hoje, que estão querendo colocar agora, votar a nova meta fiscal, está acontecendo agora lá uma sessão conjunta do Congresso, para ver se consegue chegar num denominador, porque realmente o Brasil, devido à crise internacional, chegou no Brasil, tivemos um desemprego muito grande e temos que ter saídas aí para poder o Brasil começar a crescer novamente, gerar mais emprego, gerar renda, que inclusive nosso município também está sofrendo com essa grave crise hoje econômica aí que pegou o Estado, o município e a União Federal. Obrigado, presidente. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, o vereador Júnior Dentista.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Eu venho à tribuna hoje para fazer um breve comentário sobre a prestação de conta da saúde hoje à tarde aqui na Câmara Municipal, prestação de conta do primeiro quadrimestre 2016. E, no âmbito geral, é uma reunião um pouco cansativa, são muitos números, muitos dados que a gente tem que analisar posteriormente com mais tranquilidade, item a item, mas, de uma maneira geral, que me pareceu claro, que já foi dito aqui várias vezes nas sessões anteriores, a carga que fica para o município é injusta demais. Praticamente toda despesa fica por conta do município. Nesse primeiro quadrimestre, eu estava acompanhando a entrada de receita, grande parte foi de recurso municipal. Os recursos estaduais quase nenhum, federal muito pouco. Então, assim, os que são pagos mês a mês, parcelas pequenas. Para exemplificar aqui, gasto com medicamento da nossa saúde vai na casa de mais de R$1 milhão, e o recurso de repasse anual, estadual e federal junto, não chega a R$150 mil. Então, assim, grande parte do recurso municipal destinado à saúde vai para o uso de medicamentos. Então, como já foi dito aqui anteriormente, a gente tem que se unir, começar dentro dos municípios, por um pacto federativo justo, que os municípios tenham um pouco de alívio dessa despesa, principalmente da saúde e da educação. Porque o que se apresenta hoje é o município totalmente sobrecarregado. E não sobra recurso para a gente ir para as outras áreas que são necessárias ser investidas dentro do município. A gente fica nas áreas básicas, saúde, educação, a limpeza urbana, não sobra muito. E Piraí ainda tem uma arrecadação considerável. Fico imaginando, por isso, que a população de Pinheiral está aqui no nosso hospital. Não tem como os municípios bancarem a saúde com os recursos. Temos que nos unir, temos que buscar novos meios de comunicação para a gente tentar modificar isso de baixo para cima, porque as pessoas não moram na União, não moram no Estado, moram dentro dos municípios. Então, tem que partir esse movimento dos municípios. Se não tiver uma união forte dos prefeitos, dos vereadores, de cada cantinho do país, eu acho que essa situação vai ficar de uma maneira que vai ocorrer um colapso geral nas áreas básicas. E, para finalizar, eu vou fazer um comentário sobre o meu requerimento. Outra questão recorrente nesse plenário, sobre a questão dos funcionários, número de funcionários, contratados. Eu acho que fica muito vago, às vezes, porque não se apresentam números de pessoas exoneradas, pessoas licenciadas. Muito vago, está entrando. Então, eu resolvi fazer um requerimento, até de forma bem ampla, vindo desde o final do mandato do prefeito Luiz Fernando Pezão, passando pelos 2 mandatos do Tutuca, e agora o mandato do Luiz Antônio, para a gente fazer um comparativo de quantos funcionários realmente a Prefeitura de Piraí necessita, quantos funcionários a arrecadação suporta, sem que entre no crime de responsabilidade fiscal. E eu pedi um documento bem completo. Exonerações, licenças médicas, aposentadorias, contratados por ano. Botei meses específicos do meio de cada ano, para a gente ter uma ideia e colocar em pratos limpos. Eu acho que a população exige isso de nós, que tudo seja feito de forma transparente, e vamos seguir nessa linha. Espero que o requerimento seja acolhido pelos colegas
e que a gente possa levar isso para a população da forma mais transparente possível. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Vou colaborar com as palavras do Júnior. Na questão do requerimento, Júnior, eu acho que vai ser muito bom esse requerimento para esclarecer muitas coisas que são ditas aqui e ditas de maneira embaraçosas. Porque a estabilidade do emprego público, às vezes é bom para o funcionário que trabalha, mas, ao outro lado, é muito ruim. Porque uma crise igual essa aí, no princípio do mandato do Luiz Antônio, quando ele obrigou algumas pessoas, obrigou não, fez cumprir a obrigação de algumas pessoas trabalharem e que, na verdade, às vezes não trabalhavam, faziam bicos em outros lugares, com isso tinha direito a licença-prêmio, foi pedido. E o número de licença-prêmio que tem hoje, pedida no município, aí, é enorme. E ficam muitas vagas em lugares que realmente precisam pessoas, até acredito que tem lugar que tenha sobrando, mas tem muito lugar faltando gente e não se pode contratar de qualquer maneira. Então, assim, existem umas contratações que são necessárias, embora o município está, não só o nosso, né, mas todo lugar público está cheio de gente vazando pelo ladrão. Então, esse requerimento acho que vai esclarecer bastante coisa de maneira certa e séria. Nós não podemos deixar de cumprir com nossas obrigações, mas nós temos que ter bastante seriedade nisso aí. Então, eu acho que vai ser muito bom esse requerimento aí. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 30 de maio do corrente ano, à hora regimental.